pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, o seu professor de Biologia. Nessa aula nós vamos agora, pessoal, começar a entender um pouco de conceitos básicos que são utilizados em genética. Então, nós já tivemos algumas fundamentações dentro da genética, já falei sobre estrutura do material genético, já falei para vocês aí sobre o dogma central da biologia molecular, fiz uma revisão sobre a mitose, que é a divisão celular por mitose, fiz uma revisão sobre a meiose, fiz exercícios. Agora nós já temos aqui, pessoal, base suficiente para a gente começar a adentrar o campo da genética. Certo? Mas antes da gente começar a falar sobre as leis de Mendel, que são as leis da hereditariedade, a gente vai começar agora a ver alguns conceitos, algumas palavrinhas, alguns conceitos importantes de genética. A gente vai falar de conceito de genética, o que significa a genética, qual o significado dessa palavra, os tipos de características biológicas que são encontrados. Você vai relembrar o conceito de gene, nós já tivemos uma aula sobre gene. Nós vamos relembrar o conceito de cromossomo, o que é locus gênico, o que é gene alelo, o que são alelos, né? Vamos falar sobre genótipo e fenótipo, qual é a diferença entre genótipo e fenótipo. E nós vamos falar sobre os tipos de heranças. Lembrando que embora a gente vá ter essa aula específica desses conceitos hoje, nós vamos estar sempre trabalhando esses nomes que eu tenho certeza aqui que você não vai pegar de cara nessa aula de hoje, você não vai lembrar de tudo isso aqui, tá? Então, o conhecimento ele vai sendo assimilado gradativamente, por isso que você tem que ter paciência. Não se preocupe em querer aprender tudo de uma vez. E além de você estar aqui assistindo essa aula, eu quero que você deve levar em consideração que você também tem que ter um momento a sós, com o seu caderno, revisando esses conhecimentos que a gente está aprendendo hoje. Certo, pessoal? Então, aqui, ó, conceito de genética. O que significa a palavra genética? Então, é a disciplina que estuda os mecanismos de hereditariedade. É a parte da biologia que vai analisar como as características hereditárias elas são passadas ao longo das gerações, certo? E aí nós vamos encontrar essas características, como eu já comecei a falar para vocês em aulas anteriores, nós vamos falar aqui dos genes, como que esses genes são transmitidos para a descendência. Nós sabemos que esses genes são encontrados no DNA. O DNA ele vai formar os cromossomos e por aí vai. Então, esse é o objeto de estudo da genética, certo? Quais são os tipos de características biológicas? Então, as características dos seres humanos, elas podem ser hereditárias, elas podem ser adquiridas, certo? E elas podem ser congênitas. Agora, vamos falar das características hereditárias. Características hereditárias são aquelas que são determinadas por genes, sendo transmitidas de uma geração para a outra. Por exemplo, cor dos olhos, a cor dos cabelos, altura, o tipo sanguíneo. Uma coisa que vocês devem levar em consideração, que nós não herdamos características dos nossos pais. Nós herdamos genes dos nossos pais. Esses genes, eles codificam características em nós, certo? Então, nós temos aqui características hereditárias, são aquelas determinadas por genes. Então, se você herda um determinado gene de uma característica, você vai receber uma contribuição para aquela característica. Por exemplo, eu tenho os olhos castanhos. Os meus pais têm os olhos castanhos. Mas eu tenho um irmão de olhos verdes. Esse irmão de olhos verdes, ele herdou essa característica da minha avó. Como é que pode uma característica, ela não apareceu na geração dos meus pais, ela só foi reaparecer novamente na terceira geração? Por que isso acontece? Então, nós vamos estar estudando na genética isso aí, certo? Então, característica hereditária é aquela que é determinada por genes. Vamos lembrar que genes são trechos da molécula de DNA
que vai codificar uma característica genética, certo? O que são características adquiridas? Vamos lembrar que nem toda característica que você tem, você herdou, né, de algum gene. De repente você pode ter, sei lá, a pele mais escura porque você tomou banho de sol com maior intensidade, ficou mais exposto ao sol. Ou então, digamos que você sofreu um acidente e perdeu o dedo. A falta desse dedo é uma nova característica que você adquiriu. Não significa que você nasceu com a falta desse dedo, é porque você adquiriu ao longo da vida. Então, a característica adquirida são aquelas que aparecem após o nascimento. Não é transmitida aos descendentes. Se você, por exemplo, cortar o seu dedo, o seu filho não vai nascer sem o dedo que você cortou. É uma característica sua, certo? Um exemplo aqui, como eu já falei para vocês, de característica adquirida, ó, amputação de órgão, bronzeamento de pele, é uma característica, a pele mais bronzeada é uma característica que você está adquirindo. Uma plástica que você faz em um determinado órgão, ajeitou ali o queixo para ficar mais, sei lá, mais afilado. Então, é uma característica que você adquiriu. E o que é uma característica congênita? Característica congênita é aquela que acompanha o indivíduo ao longo de toda a sua vida, surgindo no seu nascimento ou mesmo antes, durante a gestação no ventre da sua progenitora. Por exemplo, deformações por drogas, medicamentos, traumatismo, doenças como a sífilis, rubéola. Então, quando a criança ela tem uma característica provocada por uma má formação, por exemplo, ali é congênito. Não significa que o indivíduo já tivesse aquele gene para aquela característica, certo? O que significa gene, a palavra gene? Gene é um segmento da molécula de DNA que contém uma informação genética. Eu expliquei para vocês, na aula sobre estrutura do material genético, que o nosso DNA ele é formado por uma dupla fita de polinucleotídeos. Cada nucleotídeo tem uma base nitrogenada. E essas bases nitrogenadas, elas vão formando sequências, certo? Essas sequências, em determinados trechos, elas codificam características genéticas. Então, nesses trechos onde nós vamos encontrar essas sequências, nós vamos chamar de genes. Gene é o segmento da molécula de DNA que contém uma informação genética, considerando a unidade básica da herança. Então, o gene é a unidade básica da herança. Normalmente, é representado por letras. Então, se, por exemplo, você tiver um gene para, digamos, a cor da pele, então esse gene ele pode ser representado pela letra A, por exemplo. Ou você tem um outro gene que vai codificar a cor dos olhos. Esse outro gene vai ser representado, digamos, pela letra B. Então, os nossos genes eles podem ser representados por letras. E é importante que você entenda isso, que logo mais na frente, quando nós estivermos estudando sobre leis de Mendel, nós vamos entender o que significa aquele azão ou aquele azinho, né? Que nós vamos trabalhar sobre cruzamentos genéticos. Aí nós vamos fazer cruzamentos genéticos utilizando essas representações dos genes por meio de letras, certo? Nos ribovírus, vírus que possuem material genético, RNA, os genes são trechos dessa molécula. Cada gene codifica a síntese de polipeptídeo, que direta ou indiretamente determinará uma característica condicionada por um gene e outras por 2 ou mais genes. Tem genes que codificam uma característica. Tem outros genes que, para que uma outra característica seja codificada, precisa da ação de mais de um gene, certo? Então, nós vamos encontrar situações como essas. Então, é isso aqui que eu acabei de mencionar para vocês. Ó. Eu tenho aqui uma molécula de DNA. Nessa molécula, como eu já falei para vocês, é uma dupla fita. Essa dupla fita tem lá nela tem a sequência de bases nitrogenadas. Por exemplo, essa sequência bem aqui de baixo, ó, isso aqui é um gene. Nesse gene eu vou encontrar uma sequência de bases nitrogenadas, né? T, A, C, T, A, G. Então, essa sequência aqui
ela vai codificar a informação para a produção de um outro tipo de ácido nucleico, que é o RNA mensageiro. Então, na aula sobre dogma central da biologia molecular, eu falei para vocês que a fita de DNA ela serve como molde para a produção da molécula de RNA. Então, aqui ó, eu tenho em azul a fita de DNA servindo como molde para a produção de RNA. Então, eu tenho onde tem timina no DNA, na molécula de RNA que está sendo produzida vai ter adenina. Eu tenho adenina na molécula de DNA. Lá na fita de RNA eu vou encontrar uracila. Então, essa fita de RNA, ela é produzida de acordo com a sequência que vai estar presente na fita de DNA. Esse mecanismo a gente chama de complementariedade de base, certo? Produzir a minha fita de RNA mensageiro, essa fita de RNA mensageiro, ela vai para o citoplasma da célula, trazendo a sequência de bases nitrogenadas, e essa sequência de bases nitrogenadas, ela vai codificar a sequência de aminoácidos que estarão presentes na proteína resultante. Então, eu tenho aqui uma proteína contendo o aminoácido metionina, leucina, serina. Essa sequência aqui é graças a essa sequência que está aqui no RNA mensageiro. Nós falamos na aula sobre dogma central da biologia molecular, onde a cada 3 bases nitrogenadas ocorre a adição de um aminoácido. Por exemplo, eu tenho aqui o códon AUG. Esse códon AUG ele vai codificar a adição pelo ribossomo do aminoácido metionina. Esse outro códon aqui, ó, AUC, vai codificar a adição desse outro aminoácido aqui. Depois eu tenho UCG, codifica a adição do aminoácido serina. Então, isso aqui codificou uma proteína. Nesse caso aqui é um polipeptídeo, né, que é uma pequena molécula que tem alguns aminoácidos. Então, se eu tenho uma proteína, essa proteína ela vai estar sendo utilizada na codificação de alguma característica. Digamos que essa proteína que foi produzida aqui seja a melanina, que é a proteína que dá cor à nossa pele. Então, a cor escurinha, né, que dá essa cor mais escura da nossa pele, ela é devido à melanina, uma proteína. Consequentemente, essa melanina, que é uma proteína, ela foi codificada por causa de um RNA. E esse RNA que codificou essa melanina veio da informação contida no gene, que está lá no DNA. Então, essa é a importância do gene. Os genes eles são importantes para a codificação de características nos indivíduos. O que é cromossomo? O cromossomo, que é geralmente essa figurinha que a gente vê aqui nas células, principalmente quando a gente está estudando sobre divisão celular, a gente analisa o comportamento dos cromossomos, né? O que é aquilo ali? O cromossomo ele é o termo cromo significa cor. E essa terminação aqui, ó, somo, quer dizer corpo. Então, cromossomo significa corpo corável. É um corpo que tem capacidade de pegar cor. Então, quando você joga uma determinada tintura ou elemento que possa promover a coração dessa célula, esses cromossomos eles vão captar esses pigmentos, certo? Então, é daí que veio o termo cromossomo. Mas quando nós analisamos a estrutura molecular desses componentes aqui, eles são feitos principalmente por molécula de DNA associados a um tipo de proteína chamada proteínas histonas, certo? Se nós encontramos os genes na molécula de DNA, consequentemente, esses genes vão estar localizados no cromossomo. Nós vamos perceber que os cromossomos eles ficam visíveis principalmente nos momentos em que a célula está no processo de divisão celular, certo? Nós temos uma outra denominação que a gente pode utilizar para os cromossomos, que é o termo cromossomos homólogos, que eu já falei bastante aqui para vocês, mas a gente vai estar sempre reutilizando esse termo. O que é o cromossomo? O que são cromossomos homólogos?
Cromossomos que possuem a mesma forma, o mesmo tamanho e a mesma sequência de informação genética aparecem aos pares nas moléculas nas células diploides, sendo um de origem materna e outro de origem paterna. Então, quando nós estudamos os cromossomos nas células diploides, sempre de cada tipo de cromossomos nós vamos ter uma versão masculina e uma versão feminina, certo? Então, esses dois cromossomos que são do mesmo tipo, a gente chama de homólogos. Por quê? Possuem os mesmos genes, têm as mesmas características genéticas ali armazenadas em suas moléculas de DNA. E como eu tenho os cromossomos homólogos, eu vou encontrar nesses cromossomos homólogos os chamados locus gênico. O que é locus gênico? Eu falei para vocês que o gene está na molécula de DNA. O DNA forma os cromossomos. Então, se o gene está na molécula de DNA e esse DNA forma o cromossomo, nós vamos encontrar os genes nos cromossomos. O local onde nós vamos encontrar esses genes nos cromossomos, a gente chama de locus gênico. Então, é o local específico nos cromossomos onde estão situados os genes. Então, eu tenho aqui, ó, dois cromossomos homólogos. São dois cromossomos que têm os mesmos genes, têm o mesmo tamanho, têm a mesma morfologia. São homólogos. Se eles são homólogos, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, um gene para uma característica nesse cromossomo aqui, eu vou encontrar o mesmo gene para essa característica na mesma posição neste outro cromossomo homólogo. Então, o local desse gene onde nós estamos encontrando esse cromossomo é chamado de locus. Locus é o endereço do gene ali no cromossomo, certo? O plural de locus é loci. Loci ou luci, né? Plural de locus é loci. Então, eu tenho aqui um locus que vai definir a localização desse gene aqui. Local definido ocupado pelo gene no cromossomo. Agora nós vamos ter um outro termo, dois termos que são utilizados também na genética, que é o conceito de genótipo e fenótipo. O que é genótipo? Lembra que eu falei para vocês que os genes eles podem ser representados por letras? Pois é, essa representação dos genes por meio de letras é chamado de genótipo. O genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo para uma ou mais características. É a própria constituição genética do indivíduo. Por exemplo, eu tenho aqui um par de cromossomos homólogos. Eles têm aqui dois genes, dois alelos, né, dominantes. Olha só, eu tenho o mesmo gene localizado, o mesmo gene que está localizado nesse homólogo aqui, ele vai estar também presente nesse outro locus aqui, nesse outro local, certo? Então, eu tenho dois genes do mesmo tipo. Veja que está sendo representados pela letra A maiúscula, dois azões, certo? Olha essa outra representação aqui. Eu tenho a presença desse mesmo gene, nessa mesma posição, só que esses dois genes são diferentes, né? Um vai ser representado pela letra maiúscula e o outro está sendo representado pela letra minúscula, certo? Então, essa representação azão, azinho, também é um tipo de genótipo. É uma representação desses genes. E nesse último caso, também, só que está sendo representado por letra minúscula, ok? Então, aqui, ó. Conjunto de genes de um indivíduo para uma ou mais características. Então, é a própria representação de um indivíduo. Nessa situação aqui, eu tenho um par de cromossomos homólogos. Eu tenho aqui o gene A e o gene B. Nesse cromossomo, digamos aqui, que ele recebeu do pai, ele tem o gene sendo representado pela letra maiúscula, certo? No outro cromossomo aqui tem o mesmo alelo, o mesmo gene, no mesmo local. Então, qual vai ser a representação dele? Azão, azão, Bzão, Bzinho. Esse é o genótipo dele. Então, pessoal, esses foram alguns nomes que são bastante utilizados na genética. A gente vai continuar esse assunto na próxima aula. Eu espero que vocês
Fiquem ligados e continuem estudando. Até a próxima. Tchau, tchau.